professor Carlos, professor Miguel, professor Fernando, professor Edneia. Também queria agradecer o convite para estar aqui na defesa, né? A oportunidade de aprender um pouco mais, né? De estar contribuindo com o grupo, né? Antes com produção, agora com o parecer. O meu parecer também vem no sentido basicamente elogiar, né? o que está posto, porque em primeiro lugar, né, pelo menos das sugestões, críticas, mas das sugestões que eu havia feito, né, na época da qualificação, elas foram atendidas, né. Vou dar destaque para duas delas, né, que seria a divulgação do áudio, né, que eu achei super interessante, né. Eu ouvi ela e depois, quando eu reli de novo o depoimento do Paulo, né, eu me emocionei, né, a hora que você mostra para ele o material bruto e ele fica emocionado também, né. A gente comentou aqui da entrevista do seu Maurício também, quando ele falou dos filhos, não, eu estou indo para o curso porque eu não quis ficar olhando meus filhos em casa, né. Aí, antes eu tinha me emocionado, dessa eu ri até. Uma outra sugestão que foi a de acrescentar, né, a entrevista de um aluno do Minerva, né, por mais que eu acho a entrevista do seu Maurício e da Cleusa, né, não tenha sido tão rica quanto as outras, mas ela trouxe informações, uma visão interessante do Minerva, uma visão um pouco diferente, né, aquela das dificuldades dos alunos, né, e você destacou algumas delas aqui na sua apresentação, né? Dificuldade, inclusive, de acompanhar a aula, porque o senhor vai falar, olha, a aula é rápida e talvez se não fosse um fascículo, pouco ele conseguiria acompanhar, né? Então, essas duas coisas são exemplos de coisas que fizeram, acho que enriqueceram o seu trabalho da qualificação para cá, né? Sem falar nesse último texto, né, eu volto daqui a pouquinho. Algumas outras sugestões, né, eu fiz, rabisquei aqui e tal, não nada que seria comprometedor ou que é muita coisa, não. Mas aí é mais um pouco assim, de ponto de vista, eu acho que seria melhor uma vírgula aqui, outra ali, estão rabiscadas aqui, eu vou te entregar o material, né. O que está aqui no verso, só falar, isso aqui são anotações para mim, nos versos, né. No meio do texto, são coisas que às vezes, comentários que eu faço com você, por que você fez isso, por que você não fez aquilo, e aí no meio do texto você vai ver essas indicações aqui, né. Eu queria aqui fazer destaques, né, de coisas que eu achei muito interessantes no seu texto, né, inclusive para os que estão fazendo pesquisa, não só dentro do OEM, não só usando a história oral ou investigando dentro da história da educação matemática, né, mas, em primeiro lugar, as entrevistas estão muito bem articuladas, foram, pelo que a gente vê das textualizações, foram muito bem conduzidas, né? O texto, de maneira geral, ficou muito bem reduzido, muito bem redigido, né? Sem falar ainda desse último texto, né? Do debate, né? Eu achei muito interessante as aproximações com o Wittgenstein, né? Que por mais que o professor Antônio Miguel, em suas exposições, não só na sua qualificação, quanto em outros momentos e eventos, ele falasse das ideias do Wittgenstein, da terapia que ele propõe e tal, eu ainda achava muito complexo, né? E eu fui conseguir compreender um pouco mais lendo o seu texto. Talvez porque eu me dediquei um pouco mais ao texto do que nos momentos em que eu estava ouvindo as falas do professor Antônio Miguel, né? Um outro destaque é o acervo, né? Você ter catalogado o acervo, isso é uma coisa muito interessante para as futuras pesquisas, né? E uma coisa que você poderia dizer, da sua experiência com o acervo ali, né? Se seria, fazendo uma pergunta,
seria frutífera uma pesquisa sobre o que aquele acervo fala sobre formação de professores, sobre os programas que eles têm voltados para a formação de professores, né? Então, esse talvez seria um objeto de pesquisa a ser desenvolvida, né? Outros destaques, né, aí na parte até teórica, metodológica, né? O Thiago, sempre quando ele faz uma escolha de seguir por um caminho ou outro, né, ele explica quais as possibilidades que ele tem. Isso é interessante quando a gente lê um trabalho, às vezes o autor pega e fala assim, olha, então a gente decidiu seguir esse caminho metodológico aqui e tal, então, e às vezes esconde do leitor aqueles caminhos que ele talvez tivesse seguido, não deu certo e ele deu a volta e seguiu um outro caminho, né? Quando, por exemplo, você conta que estratégia você ia usar para catalogar o arquivo Você fala, olha, eu tentei fazer desse jeito, vi que não ia dar certo, tentei fazer desse jeito. Em outros momentos você faz isso daí, né? Então eu acho interessante isso daí para às vezes o leitor perceber que não é tudo perfeito, né? Que às vezes o texto fica como se a condução que ele escolheu foi aquela desde o início e deu tudo certo, né? Uma outra coisa que eu achei interessante na parte metodológica é que o Thiago, para falar de entrevistas, por exemplo, ele usa basicamente como referência os trabalhos do grupo, né? Quer dizer, aparentemente os trabalhos do grupo dão conta de, hoje, né? É claro que isso já era evidente nos trabalhos mais recentes, mas com o trabalho do Thiago fica evidente isso, né? Praticamente você não faz referências, não prevê-se, mas não faz referências a outros autores que lidam com metodologia de pesquisa ou com história oral. Por quê? Os trabalhos que você citou são trabalhos que já fizeram isso de maneira muito bem sistematizada e você percebeu que aquilo já era suficiente para você poder falar sobre essas coisas, né? Um amigo meu, não sei se você conhece o Adriano Fonseca, estou lá em Rio Claro, né? Fez um mestrado lá, ele está em Araguaína agora, e eu comentei com ele sobre o seu trabalho, ele esteve lá em Natal, e ele falou assim, olha, quando eu era garoto, ele morava no interior de São Paulo, 7 horas da noite era conhecido na minha casa como a hora Minerva, né? Porque, aí eu perguntei, não, porque tinha o programa Minerva? Não, tinha a hora do Brasil, mas meus pais falavam que era a hora Minerva. Eu acho que só pode ter alguma coisa a ver com o programa Minerva, né, que acontecia logo depois ali da hora do Brasil, né? Só que ele conta que era um horário que ninguém ouvia rádio, eles desligavam o rádio naquela hora, na casa deles eles preferiam desligar o rádio. Bom, na casa do Adriano, isso não aconteceu, mas em outros lugares do Brasil e em muitas casas de muitos brasileiros, o rádio foi até considerado um professor, né, como o próprio seu Maurílio conta, né? Hoje a situação é um pouco diferente, né? A EAD está se expandindo, diferente porque o rádio não é o professor é o computador, eu acho, né? As matrículas na EAD nos últimos 2 anos, por exemplo, segundo dados do MEC, elas têm sido superiores às matrículas no ensino presencial, né? E aí eu queria perguntar para você, Thiago, se depois, você atuando num curso de AD, como você colocou no início, né, que seria interessante até para a sua formação e para a sua atuação, né? Você atuando num curso de AD, você estudando um curso que promoveu a educação à distância em larga escala no Brasil, há 40, 30 anos atrás, né? Eu queria que você falasse que semelhanças há entre, primeiro, as pessoas que acreditam na EAD daquela época e de agora, e segundo, das pessoas que efetivamente colocam em prática as políticas públicas de EAD daquela época e de agora. Quais as semelhanças, né? A gente poderia fazer uma analogia às fotografias compósitas, né? Se as ideias fossem faces, rostos, né? E você fosse compor
quais seriam os traços comuns que você poderia apontar para as feições das ideias, se ideias tivessem rostos, né, feições daquelas pessoas que, em primeiro lugar, acreditam na EAD antes de hoje, e das que põem as políticas públicas, né, em voga. Né? Esse aqui eu já falei ali atrás, né? E aí, para finalizar aqui, né, eu queria falar sobre esse último ensaio, né, que é o debate, né, do programa A Voz do Povo. Né. O Vicente, inocentemente, lá em Natal, ele deu pistas, né? Ele teve lá em Natal mês passado e ele deu pistas de que algo criativo aconteceria no seu trabalho, no fim do seu trabalho, né? Mas ele não estragou totalmente a surpresa, apesar de que eu já fui com o pé atrás quando eu estava lendo o texto, né? E me arrisquei até a fazer comentários já sabendo mais ou menos qual seria o final da história, né? Esses comentários estão rabiscados ali no texto, você vai ler depois. Eu me lembrei desse texto do trabalho da Heloísa, né? Porque ela cria também toda aquela situação e no fim ela abre o jogo e tal, né? Escrever um texto com uma redação fugindo tanto aos padrões burocráticos que às vezes são impostos, não é uma questão de simplesmente querer. É preciso que isto ajude a compreender o que está sendo estudado e que seja algo naturalmente construído, né? Como você bem explicou, que a sua escolha levou essas duas coisas em consideração, né? Se não fosse assim, não soaria bem. Seria forçado, não ficaria legal, né? Além disso, é preciso ter talento para fazer esse tipo de coisa, né? E eu queria dar os parabéns para você e para o Vicente, porque eu acho que vocês tiveram uma grande ideia e a executaram de maneira brilhante. Então, parabéns. Novamente, obrigado aqui pela oportunidade, né? É isso. Tem as perguntas, se quiser responder agora. Né? Desse ensaio especificamente, né, acho que a ideia surgiu que a gente estava conversando lá na casa da Luzia, do Viola, né, como a gente ia fazer isso. De fato, as questões colocadas pela banca nos fizeram movimentar bastante para a gente compreender o que de fato a gente poderia fazer e o que estava sendo solicitado que a gente fizesse. Então isso deu um certo trabalho e surgiu, o sentido falou, vamos fazer um pinga-fogo, vamos fazer então um pinga-fogo no rádio, e a ideia foi surgindo, né? E ao mesmo tempo, assim, acho que foi um dos mais difíceis, só que ao mesmo tempo um dos mais gratificantes, porque eu fico muito feliz em me ouvir esses elogios, porque deu um trabalho para criar aquele tanto de camarada, sempre põe, faz um histórico de cada um. Eu cheguei até a fazer uma foto assim, imaginativa de cada um para tentar trabalhar, né, e fico feliz assim, né, em ouvir isso. Quanto às questões da EAD, que era a teleeducação, né, do Minerva e a EAD que a gente pratica, acho que fico até preocupado se eu não estou forçando demais em ter tanta semelhança, né, porque quase dizer que, bom, trocou o rádio, em alguns pontos, né, trocou o rádio. No entanto, a pessoa que está lá junto com os alunos, ora monitor, ora tutor, é precarizado, não recebe bem, não ganha bem, aquele do meio que tem um pouquinho mais de conhecimento ali, que de repente tem uma formação, a gente tem tutores formados em outras áreas que acompanham o curso de matemática, né? Há uma série de seus Maurílios e de donas Cleusas, que alguns, a gente abre demandas e aí o curso vai, há um gasto gigantesco de dinheiro de repente para ir até um local onde tem 2, 3 interessados, muitas vezes a gente quase que pede para o aluno fazer o curso, para continuar no curso, tem que insistir. Então, tem uma série de amarrações que continuam, né? Essa demanda de cima para baixo, né? Que se instalam
polos, radiopostos em todos os lugares, se instalam polos da EAD em muitos lugares que de repente a gente não tem demanda, né? E a diferenciação do profissional que entrava para a Rádio MEC para trabalhar, né? E era diferenciado dos demais funcionários da rádio, que entrava para trabalhar no Minerva, mas que era diferenciado dos demais da rádio por trabalhar no Minerva, a gente vive hoje, né, a gente conversando aqui, você perguntou da vaga, né, mas é para trabalhar na EAD? Nós lá da EAD somos diferenciados, sofremos preconceitos, somos discriminados. Não quis fazer sim, não que isso seja, né, mas é uma questão que se torna relevante, né. Bom, é para isso, é para aquilo, não estou puxando para a conversa, mas dentro da universidade hoje, as pessoas perguntam para a gente, mas você é funcionário mesmo da universidade? Achei que você só trabalhava na EAD. Não, eu trabalho em EAD, mas sou funcionário da universidade, né? Então, tem uma série... Você é professor, você não quer ser, você só dá aula, você não trabalha. Mas ainda vai além, né? Porque é professor e tal, mas, bom, né? não cabe naquela estrutura que estava posta, né? É um estranho ali, né? Que vem das vagas do Reúne para atender. Os professores esses aqui eram também, como alguns depoimentos encontrados, laçados, mas olha, vem trabalhar no Minerva, você gosta de tal, você é bom nisso, vamos trabalhar, vamos fazer junto, né? Então, são muitas semelhanças. Obviamente, se você for para o interior, não pode só achar que é a mesma coisa. Tem várias diferenças, tem nível de ensino, tem interação. A gente conhece os alunos, visita, né, que é uma outra coisa que não está posta, né? Os alunos do Minerva não se comunicavam diretamente com quem produziu o material, né? Os nossos alunos enviam e-mail, conversam. Em alguns outros cursos de AD não. Né? Para que a gente também não caia numa geração, não, tudo igual, aí a gente mataria o trabalho, né? Justamente eu estou dizendo que essa individualização de cada coisa, né? Cada polo nosso funciona de um jeito, assim como cada posto do Minerva, no entanto, dos quais eu conheço, visito, frequento, eu consegui traçar uma diversidade de semelhanças, né? E repetições até mesmo de posturas. Né? Eu estou atuando agora na EAD também, né? E a gente consegue, passando por essas coisas, dificuldades também, né? E aí pensando nas políticas públicas, né? Como é que isso vai funcionar no futuro, né? Qual que vai ser o futuro disso, né? Como as coisas estão sendo conduzidas, né? Mas, ok, é isso mesmo.